Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de juntos ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha Vogas. Vamos lá, Terezinha. Boa noite a todos e todas, né? Mais um domingo e a gente aqui para estudar essa maravilha, né? Então vamos aí agora falar sobre essa lei de liberdade. E por que eu escolhi lei de liberdade? Hoje, 13 de maio de 2018, né? Nós estamos comemorando 130 anos da abolição da escravatura formalmente, né? E a gente vai, do percurso dessa palavra, a gente vai ver que nem tudo é tão liberto assim, nem tanta libertação houve, né? E a gente vai ver um parâmetro muito maior da escravidão, a escravidão moderna, que eu vou tentar ressaltar, e a gente vai ver aí que só mudou, né? Ou mudou alguns atributos relacionados a essa escravidão, mas que ela ainda permanece, né? E como ela é uma das leis que nos proporciona a evolução espiritual, o crescimento enquanto indivíduo, enquanto pessoa, eu acho que vale a pena a gente ver. Vou permear a palestra entre o histórico e o religioso, né? Porque eles estão juntos, caminham, né? A sociedade, a religião é para a sociedade, assim como a sociedade está para a religião, né? Há uma via de mão dupla nisso aí. E aí a gente vai. Opa, vamos voltar aqui. Então, aí tem as datas, né? 13 de 5 de 1888, 13 de 5 de 2018, 130 anos, a extinção da escravidão. O documento assinado pela princesa imperial regente na época, a dona, como é que fala? Princesa Isabel. E aí é um documento, né? Xerox de um documento, a foto de um documento. E aí temos 130 anos da abolição inacabada. Por quê? Porque a gente sabe que ela realmente não aconteceu na íntegra, né? Aconteceu em alguns aspectos, mas nem em todos. Continuando. 130 anos depois, muita gente ainda espera por liberdade. Se a gente fizer, né, um estudo um pouco da sociedade brasileira, né, da população, a gente vê que grande parte ainda vive sobre o regime da escravidão. O que é liberdade? Aí sim, aqui eu vou começar a permear dentro da doutrina espírita, né? Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Então, a vontade individual, né, está acima da vontade alheia, né? Ele tem o poder da decisão. Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessária à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Então, aqui uma definição, né, do que é a liberdade. Então, é o poder que cada indivíduo tem de decidir, né, de escolher, de fazer escolhas para a sua vida, seja ela, né, normalmente a gente faz com o sentido de acertar, com o sentido de melhorar. Ninguém faz escolhas para ser pior. Na verdade, a gente faz sempre a escolha com a intenção de melhorar, de progredir. Casualmente, pela nossa inferioridade, a gente faz as escolhas erradas e aí acaba não dando muito certo. Mas, em geral, quando nos propomos a escolher, a gente tem a intenção de acertar e de escolher o melhor, né? Essa liberdade, porém, não é absoluta, né? O homem tem o direito à liberdade, mas essa liberdade não é absoluta. E nem poderia ser, pela simples razão de que, convivendo em sociedade,
O homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Definição de Caligares, as leis morais, em 2001. Então, a liberdade que a gente tem, ela é relativa. Ela não pode ser absoluta, porque já que vivemos em sociedade, né, vivemos juntos uns com os outros, nos relacionamos, temos o direito de ter os nossos direitos garantidos, mas temos o dever de respeitar o direito alheio. Então, é uma liberdade relativa. Liberdade natural, que é a liberdade que vem, né, a primeira lei da liberdade que vem no Livro dos Espíritos é a liberdade natural. Liberdade, poder de agir, aqui uma definição do Aurélio, poder de agir no seio de uma sociedade organizada, segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas. Então, a gente pode, né, escolher agir dentro de uma organização social, mas obedecendo essas regras impostas pela organização social. E aí, as 3 primeiras questões relacionadas à liberdade natural no Livro dos Espíritos, aqui estão as respostas, não estão as perguntas, estão as respostas dadas pelos Espíritos às indagações de Kardec. Não há nenhuma posição no mundo em que o homem possa gabar-se de possuir liberdade absoluta, porque todos necessitam um dos outros. Quando foi feito, Kardec faz a pergunta, se há a possibilidade de um homem, né, gozar da liberdade plena, absoluta. E ele diz que não, né, os espíritos dizem que não, porque nenhuma posição no mundo, né, permite que o homem goze dessa liberdade absoluta, já que ele vive em sociedade e tem que respeitar o direito alheio, portanto, o direito dele interrompe a partir do momento que inicia-se o do outro, né? Aí depois é a segunda pergunta que diz, o eremita no deserto poderia gozar de liberdade absoluta. Aí pergunta se há algum homem na Terra que poderia gozar disso. Então, os espíritos respondem que somente o eremita, que vivesse no deserto. Porque se ele vive no deserto, ele está sozinho, então ele poderia gozar dessa liberdade absoluta. Fora isso, desde o momento que tenhamos 2 pessoas reunidas, nós não podemos mais gozar de uma liberdade absoluta. E aí, essa é a terceira resposta que ele diz, desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar. Portanto, não há liberdade absoluta. Nós, como seres sociais, que vivemos em grupo, em sociedade, portanto, não gozamos de liberdade absoluta. A nossa liberdade é relativa, inclusive até o nosso adiantamento, relacionado ao nosso adiantamento moral, né? Compreender a lei de liberdade nos faz perceber que, para progredir, precisamos um dos outros para sobreviver e que essa dependência não nos tira o direito de sermos donos de nós mesmos, que todos temos direitos recíprocos, que precisam ser respeitados, pois qualquer prejuízo que provocarmos ao nosso semelhante, não ficaremos impunes perante a lei de Deus. Então, gozar de uma liberdade relativa, ou seja, não de uma liberdade total, e reconhecer que a gente precisa um do outro, precisa de conviver para poder sobreviver, precisa de respeitar o outro para que essa convivência seja pacífica, e observarmos que essa dependência de para com o outro não nos faz com que a gente não seja dono das nossas decisões. Nós somos donos, né? Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Isso daí não tira o direito à nossa liberdade de escolha, isso não tira de nós o direito de sermos donos de nós mesmos e das nossas escolhas. Apenas temos que levar em consideração, né, o direito do outro, mas não nos tira o direito da escolha, por termos que viver em sociedade ou por termos que reconhecer que precisamos um dos outros. Liberdade de pensamento, que é outro item da liberdade, da lei de liberdade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, né, no seu artigo 18, já reconhece esse direito de pensamento.
E ele diz: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. E eu fiz questão de colocar isso aqui, porque não é somente uma lei da doutrina espírita, ela é reconhecida nos direitos, né, humanos, nos direitos civis. E a gente tem observado, eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários, eu até essa semana trouxe aqui para a reunião na quarta-feira, que está havendo, as milícias no Rio de Janeiro, está fazendo a destruição dos centros espíritas, né, de Umbanda e tal, virou mexeu, aquela coisa aí, por razões N que não vem ao caso aqui no momento. E achei muito importante e legal, porque naquelas notícias boas que estão acontecendo aí, que o G1 está publicando, veio uma de uma pastora, se não me engano, acho que é luterana, dessa comunidade onde foi um dos centros destruídos. Ela, junto à sua comunidade religiosa, né, os fiéis lá, ela angariou dinheiro e material de construção para a reconstrução desse centro de Umbanda. E aí ela fez entrega desse material e dessa aquisição de dinheiro para esse centro semana passada, e houve um encontro muito legal, eu achei muito interessante, e ela declarou que eles, né, se em nome de Deus, coloca entre aspas, eles destroem, em nome de Deus, eles construirão. E muito bonito, uma atitude legal, porque normalmente não se tem essa tolerância. Aliás, nós vivemos um período de intolerância em todos os sentidos, principalmente a religiosa, né? E é um exemplo, né, de que, para todos nós, em relação de que o importante é estar buscando o bem, buscando o caminho de Deus, não importa se a denominação, qual seja. Se você está trilhando para o bem, caminho do bem, buscando a verdade, buscando se aprimorar, se aperfeiçoar, é importante. Então, essa liberdade de pensamento é, aqui, expressa para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só vem realmente reforçar essa ideia de liberdade de pensamento exposta no livro dos Espíritos, da doutrina espírita, né? Continuando. A lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Como sabemos, a liberdade de pensar é plena no ser humano. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, ou seja, não há como aprisionar pensamentos. Você pode dominar o homem em todos os sentidos, menos nos seus pensamentos. Ninguém consegue, né, dominar o pensamento alheio. Você pode falar o que você quiser com o outro, ele pode balançar a cabeça, concordar, discordar ou não, mas no seu íntimo ele tem opiniões, pensamentos diferentes daquele, e nada vai fazer mudar se ele não quiser mudar, né? Você não pode dominar o homem através de seus pensamentos. Dominar o pensamento alheio não há como. E aí vem a liberdade de consciência. De acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 835, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, nós não conseguimos, né, aprisionar o pensamento alheio. Mas e que diferença tem essa liberdade de pensamento para a liberdade de consciência? A gente vai ver agora, né, que a consciência é um pensamento íntimo, como todos os outros que pertencem ao homem, mas só que ele é um pensamento diferenciado, que a gente vai ver a partir de agora. A consciência é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. É não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer. É una e indivisível. O pensamento
ele é mutável, ele muda toda hora. A gente pensa alguma coisa aqui, agora dali outra colar. A consciência é algo que nos acompanha. Tanto é que se você não tem consciência, ter consciência, quando a gente costuma dizer isso, já é um pensamento, vamos dizer assim, definido. Ele é um pensamento que nós já vamos, ao longo do tempo, aprimorando, e nós temos é como se fosse uma opinião formada. Então, é um pensamento já enraizado, vamos dizer. É um pensamento que ele não é assim tão facilmente flexível, porque a gente vai construindo a consciência ao longo do tempo. Através das nossas experiências, através das nossas vivências, nós vamos formando um pensamento em relação a determinados assuntos ou não. E isso daí, o que ocorre? A gente, por exemplo, quando nos perguntam sobre uma determinada coisa, alguma opinião, a gente já tem uma consciência, um pensamento formado a respeito daquilo, porque ele foi, ao longo do tempo, desenvolvido. Já a liberdade de pensamento, você pensa aqui, pensa acolá, não existe, por exemplo, uma obrigatoriedade de que você pense sempre a mesma coisa. Em geral, conforme nós vamos evoluindo, a nossa consciência vai aumentando, nós vamos tendo o quê? Uma consciência mais definida, porque nós vamos aprimorando. Então, hoje, por exemplo, se alguém chegar de imediato para nós e dizer assim, vamos supor, atropela alguém, coloca o pé na frente de alguém para derrubar. Nós já temos consciência de que esse ato, de que esse pensamento, de que essa ação não deve ser praticada, porque nós, ao longo do tempo, ao longo da nossa aprendizagem, nós já descobrimos que essa não é uma ação positiva. Quando é liberdade de pensamento só, é um pensamento que vem, uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu penso outra, conforme nossos pensamentos vagueiam. Quantas coisas que a gente pensa durante o dia, inclusive a gente fala, nossa, eu não posso pensar isso. Porque ali nós ainda não estamos conscientes de determinadas coisas e pensamos alternadamente coisas boas ou ruins. Agora, a liberdade de consciência é quando nós já temos convicção, já temos uma ideia formada a respeito de um assunto, né? E aí sim nós nos tornamos conscientes daquele pensamento, e é um pensamento já, vamos dizer assim, mais burilado, mais trabalhado. Continuando ainda, ele é uno e indivisível, né? Porque a pessoa que é consciente, ele não pensa uma coisa agora sobre um assunto e daqui a pouquinho outro. A consciência é um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua realidade e a realidade do outro. Os julgamentos feitos pela consciência e as interpretações de atos e fatos do cotidiano apresentam limitações, visto que estão fundamentados em parâmetros morais que cada um estabelece para si. Ou seja, essa consciência nossa é limitada. Limitada por quê? Esse pensamento estabelece limitações porque nós não temos entendimento pleno do mundo, da vida. Então, a nossa consciência vai sendo aperfeiçoada à medida que vamos compreendendo, entendendo o mundo, entendendo a vida, né, e o processo evolutivo, porque nós estamos aqui em aprendizagem. Portanto, essa consciência vai sendo desenvolvida, adquirida e, de uma certa maneira, ela só vai sendo aperfeiçoada. É como se o nosso progresso, ele não retrograda. A consciência que eu ganho em determinados assuntos, em decisão entre o bem e o mal, quando eu adquiro essa consciência verdadeiramente, eu não tenho hoje um pensamento de que isso hoje é certo e amanhã é errado, de que hoje essa decisão hoje é um bem e amanhã é um mal, porque eu já estou consciente, eu já conheço, o meu poder de decisão, de escolha, já foi elaborado de tal forma que eu tenho condições de decidir e escolher entre o certo e o errado. A consciência é fruto de experiências e crenças individuais, elaboradas no contexto cultural onde a criatura humana está inserida e que se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser. Ou seja, essa consciência vai sendo ampliada de acordo com a nossa cultura, com a nossa evolução, né? Ela vai acompanhando.
Assim, enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, que você pode pensar qualquer coisa sobre qualquer um e qualquer ideia, a liberdade de consciência sofre restrição, já que depende do nível evolutivo do espírito. Você depende de quê? Para que você entenda essa consciência e tenha uma consciência realmente, seja um homem consciente de determinados assuntos e decisões, é necessário que você tenha um processo evolutivo. Agora, pensar, você pensa o que quiser, independente do seu nível evolutivo. A consciência que depende do nível evolutivo. Livre-arbítrio, que é o outro item que vem na lei de liberdade, né? É o poder de decidir qual estrada trilhar, né? Qual caminho. Livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Eu escolho como eu vou me conduzir pela vida, né? Ou, em outras palavras, a possibilidade que o ser humano tem, né, que o indivíduo tem, de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Ou seja, que para eu escolher, é necessário que tenha opções. Ninguém escolhe baseado em uma única opção. Aí não há escolha, aí é determinação. Então, apresentam-se duas ou mais opções e, dentre elas, eu escolho aquela que melhor me satisfaz de acordo com o meu nível evolutivo e, portanto, essa escolha que vai encaminhar a minha conduta, né? Que vai, vamos dizer assim, determinar a minha caminhada. E aí, a gente sabe que muitas vezes a nossa escolha não é muito acertada, né? Livre-arbítrio livre-arbítrio é ainda a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa seu futuro, entendendo, porém, que os direitos individuais devem ser respeitados pelas regras da sociedade. Ou seja, eu tenho direito, mas já que eu vivo em sociedade, eu tenho que obedecer às regras impostas pela sociedade. Senão, né, ocorre milhões e milhares de coisas que normalmente não são bem-vindas, né? Não são tão legais assim. Então, esse livre-arbítrio me possibilita, né, programar a minha vida futura. Por que programar a vida futura? Nós acreditamos em vidas futuras, nós acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma. A minha escolha agora faz com que eu esteja determinando o que eu vá viver no futuro, em outras vidas. Se faço escolhas acertadas, escolhas boas, automaticamente minhas futuras, né, vidas, sejam elas neste planeta ou não, serão melhores. Se minhas escolhas forem acertadas, né, automaticamente eu estarei evoluindo e, com certeza, vou ter reencarnações mais amenas, com menos dificuldade. Se as minhas escolhas são erradas, provavelmente eu vou ter reencarnações mais aflitivas, com mais sofrimentos, com mais dissabores. E aí eu já trouxe essa foto agora, a um outro momento, de uma palestra aí anterior, que eu não me recordo qual a palestra no momento, mas falando que a mulher, acho que foi sobre reencarnação, se não me engano, que a mulher é o único transporte para se alcançar a Terra. Sendo hoje Dia das Mães, né, a gente sabe que ainda pelos meios evolutivos que alcançamos até agora, que a mãe, a mulher, né, é o único transporte para se alcançar a Terra, ou seja, para que a vida, né, para que esse espírito aqui chegue, reencarne, né, ganhe um corpo e vá fazer o seu processo evolutivo. E por que eu quis colocar isso dentro do livre-arbítrio? A gente tem ouvido muito falar na questão relacionada à legalização do aborto, que está relacionada ao livre-arbítrio. E muitas das pessoas aí que estão defendendo essas ideias, partidos políticos. Ontem mesmo eu estava ouvindo a entrevista de um possível candidato à presidência da República defendendo essa questão relacionada à legalização do aborto, né, que tem que ser discutido, tem que ser colocado em discussão. E aí eu achei muito propício que trazer isso para aqui para a gente, porque se nós conhecemos hoje que esse é o único transporte para que as almas cheguem até aqui para fazer o processo evolutivo,
a gente tem que saber que esse livre-arbítrio, da não escolha pela maternidade, né, anteriormente à concepção, tudo bem, desde que não haja concepção, mas após a concepção, essa opção pela não maternidade traz problemas sérios, prejuízos enormes, né? E o que anda por aí é isso que está aqui, olha. Aí tem uma foto, né, corpo da mulher e o corpo do bebê. Mas a discussão que tem aí é de que eu sou dono, sou mulher, decido pelo meu corpo. Mas nós, enquanto espíritas, não podemos ter essa ideia nem essa visão. O bebê não é uma parte do corpo da mulher. Eu não posso decidir porque não é a parte do meu corpo. Esse pequeno corpo tem muito mais valor que um siso, um apêndice ou uma vesícula. Não é como se eu estou com um dente aqui doendo, eu vou jogar fora. Vou te extrair, vou fazer um implante, vou colocar outro, enfim, qualquer outra coisa. Não é. A criança que está sendo gerada não é um siso, não é um apêndice, nem uma vesícula. É um futuro cidadão e já possui seus próprios direitos, o direito à vida. Pare de dizer, meu corpo, minhas regras. Pois aquele corpo é o do bebê, não o seu. O bebê é uma pessoa inteiramente separada de você, um ser humano precioso, não é um órgão opcional. Então, nós, enquanto espírito, temos que levantar essa bandeira, né, de não ao aborto. Porque isso daí, a mulher pode fazer, porque é livre, nós temos o livre-arbítrio. Mas nós não podemos fechar os olhos para essa legalização. Temos que lutar pelo contrário, porque é uma oportunidade que o espírito tem de vir fazer a sua caminhada, cumprir com os débitos ou não, se não sejam débitos, para aprendizagem junto a essa família, e ele tem direito à vida, né? Mesmo após a concepção, a vida é um direito, inclusive na Constituição, né? Expresso pela Constituição. Então, nós temos que ter uma bandeira de luta para não aprovação dessa lei. É lógico que cada um faz da sua vida o que quer, mas a gente não pode permitir, né, não deve permitir que isso vire regra. Cada um de nós pode fazer o que quiser, vamos pagar por aquilo que escolhermos. Mas a gente, enquanto cidadãos, enquanto participantes dessa sociedade, não pode fechar os olhos para isso. E a gente tem que levantar essas bandeiras, né? E aí tem como é que fala? O item da escravidão. A gente vê uma agenda aí do cara, né? Segunda trabalho, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, trabalho. Mas quando a gente pensa em escravidão, normalmente a gente pensa em escravidão trabalhista, que foi a que mais nos afetou, né? Pela escravidão negra, né? E que hoje está completando 130 anos da sua extinção formal. Mas nós vivemos um processo de escravidão muito maior do que só a escravidão trabalhista. E aí, esses aspectos dessa escravidão moderna é que eu quero enfatizar hoje. Porque a gente, muitas vezes, não para pensar sobre elas. Primeiro, a escravidão é contrária à natureza da lei humana, que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. A escravidão humana é um mal. E o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se tornar boa uma ação má. Escravidão, seja ela de qualquer espécie que seja, é sempre uma má ação. E é sempre com a finalidade de degradar moralmente e fisicamente o homem. A responsabilidade, porém, sobre o mal praticado é relativa aos meios de que o homem dispõe para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. É claro que séculos e séculos anteriormente, não tínhamos a consciência que temos hoje. Não é que naquele tempo fosse certa, mas o peso do erro era menor. Hoje, consciente como somos e estamos,
de todo esse mal ocasionado, né, pela escravidão, o mal se torna muito mais, vamos dizer assim, grave para nós, no sentido de que hoje temos muito mais consciência do que tínhamos no passado. Se somos seres que estamos em evolução, há séculos e séculos anteriores, a nossa evolução e nosso entendimento era muito menor do que o que temos hoje. O nosso entendimento hoje é maior. Portanto, hoje o nosso erro é muito mais grave. E vamos aí. Escravidão ao longo do tempo. Eu gostei muito, né, desse quadrinho que tem Brasil 1723, em plena escravatura, e o Brasil 2011. E temos Manuel, escravo, corta cana mais de 12 horas por dia, em 1723. A única coisa que recebe em troca do trabalho é moradia e alimentação. Brasil 2011, ele já está vestido de forma diferente, calçado, né, já tem assim vamos dizer, um aprimoramento na indumentária, né? Manuel, que não é escravo oficialmente, corta cana mais de 12 horas por dia, recebe em troca de seu trabalho um dinheiro que mal dá para alimentação e moradia. Tem muita diferença? A gente vê que pouca coisa mudou, né? Continuando. Escravidão moderna. Voltaire disse: é difícil libertar os tolos das amarras que eles veneram. Ou seja, é difícil libertar aquelas pessoas, os tolos aqui, aquelas pessoas que não compreendem a liberdade, não compreendem, não entendem dos seus direitos, das amarras que eles veneram, porque eles não têm poder de decisão, eles não têm conhecimento. E eles acabam venerando, aceitando aquelas ideias. E aí eu achei muito coisa, peguei um trecho do samba enredo de 2018, da Escola de Samba Paraíso do Iuti, que ficou em segundo lugar no Rio de Janeiro, porque ela falou sobre essa escravidão moderna, né? Aliás, ela, Beija-Flor, foram várias manifestações na escola de samba. E um dos trechos desse samba enredo diz: meu Deus, se eu chorar, não leve a mal, pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social. Não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela, é sentinela da libertação. E aí ela fala desse cativeiro social, né? Essa escravidão moderna que a gente vai ver aqui, peguei algumas fotos enfatizando essa escravidão moderna, o cativeiro social que vivemos. Escravo moderno que trocou, né? Ali a masmorra, trocou como é que fala? A forca, trocou aquele outro negócio que eu me esqueci, o tronco, pela gravata, né? Isso aí é só uma comparação. Escravidão tecnológica. Se importa se eu amarrar seu celular na minha testa para você olhar para mim enquanto conversamos? Porque ela está falando e ele não desgruda do celular, né? É um tipo de escravidão. E nós nem nos damos conta disso. Trabalho escravo infantil. A gente vê muito isso, principalmente nos países lá, né, Taiwan, aquela coisa em que as crianças são submetidas ao trabalho para grandes marcas. A Nike aí tendo proveito em cima e tantas outras, em cima do trabalho infantil. Escravo do consumismo. Trabalhamos para consumir. Somos escravos deles, né? Escravidão moderna. Trabalhar de 8 a 12 horas por dia para receber um salário mensal medíocre que será gasto com coisas que a TV diz que você precisa. Então, consumimos sem saber se estamos ou não precisando daquilo. Escravizado pela manipulação midiática. A gente vê ali que é um escravo moderno. O cara está, né, pensando dentro de uma caixinha, ele não consegue ter um pensamento próprio. É a televisão, né, ali que ele está algemado ali a televisão e ao noticiário, mas manipulado pelas mídias. Porque, em geral, nós sabemos que a mídia, principalmente brasileira, ela é muito mais alienadora do que esclarecedora. Escravo da produtividade, produção em massa, né?
Se antes éramos canaviais, era coisa, hoje é aquela fila, né, vamos dizer, aquele galpão imenso, muitas vezes sem as mínimas condições necessárias para sobreviver, né, sem circulação de ar, enfim, com todos expostos os tipos diversos, né, de insalubridade, com aquela, como é que fala? Com aquele objetivo único de produzir cada vez mais e mais, sem levar em consideração a vida e a saúde dos trabalhadores. Escravidão imposta pelo culto ao corpo perfeito. A gente vê que muita gente é escravo, né, das academias e de toda uma série de aparatos para manter o corpo perfeito. E aquela a gente olha ali, a baixa ditadura da beleza. A mulher é magra, mas ela se olha no espelho e se vê sempre um monstro, né? Então, é uma escravidão imposta pelas mídias, pelos padrões de beleza impostos, né, pela sociedade atual. Escravização pela busca da eterna juventude. Ninguém quer envelhecer e cada dia mais consumindo mais e mais produtos em busca da eterna juventude. Escravidão causada pelos vícios das mais diferentes espécies, né? Aqui nós temos o álcool e o cigarro. Então, somos escravos dele, somos dominados por ele. Escravo da ideologia não politizada. Temos, votem, trabalhem, andem na linha, não usem droga, assistam TV, sigam a moda, comprem um carro, obedeçam às leis e os policiais. Agora, repitam, vivo numa democracia e sou livre. Então, vote em mim, né? O que quer dizer? Ideologia não politizada, em que as pessoas não pensam sobre suas escolhas e depois reclamam, né? Votam em qualquer um porque promete isso, aquilo e acolá, e depois a gente vê no que dá, né? Então, somos escravos dessa ideologia não politizada. O que é não politizada? Não é política. É uma ideologia que não reflete, que não pensa sobre, tá? Que não tem poder de decisão própria, não tem opinião própria. Escravização sexual. Tráfico de pessoas. O Brasil é um dos maiores, né, contribuintes aí para esse tráfico de pessoas. Em geral, essas meninas são atraídas pelo emprego, pela como é que fala? Para pousar para ser modelo, para pousar em determinadas revistas, etc, fazer desfile, são levadas para fora do país, mas na grande verdade isso não ocorre. Elas são aliciadas e levadas para outros locais para servirem, né, de escravas sexuais. Então, aí é um tipo de escravidão moderna, e aí tem até um Disque 100, que é violência, escravidão, é dever de todos nós denunciarmos quando sabemos que isso está ocorrendo. Escravidão religiosa. E aí vem embaixo, liberdade religiosa. É o direito do ser humano de pensar, acreditar, expressar e agir de acordo com o que acredita profundamente. Você não precisa concordar, apenas respeite. E isso é crime. A lei 9549 de 2007 tipifica como crime a intolerância religiosa. Então, nós não precisamos concordar, mas temos que respeitar a crença alheia e sermos respeitados também, né? Então, a gente estava até falando um pouquinho sobre isso na quarta-feira, dessa escravidão religiosa, não no sentido de tornarmos, apesar que tem algumas seitas, inclusive no Brasil, que levam, né, para determinadas regiões e tornam escravos ali através da religião, mas para fazer trabalhos, enfim, e acaba virando escravo trabalhista também, além de religioso, né, que fica à mercê desses chefes religiosos. Mas um dos maiores problemas da escravidão religiosa está em relação à falta do conhecimento, a falta de leitura mesmo. Eu falo de alfabetização. O cara lê e não compreende o que lê. Então, ele é levado, ele é seduzido pelo poder da palavra, conforme Hitler seduziu muito, a muitos chefes religiosos, seduzindo através da palavra, porque aquele que os ouve
não têm conhecimento e discernimento necessário para entender e compreender aquilo. Então, tudo vira mistério e acaba você sendo dominado, né, pela ideologia religiosa de alguns chefes, principalmente mal intencionados, né, que visam somente lucros. Escravo dos preconceitos. Esse daqui como somos, né? E eu achei muito legal esse daqui, essa frase. Porque a pessoa descreve qual a diferença do barulho do tambor, que normalmente são tocados nas casas de umbanda, nos centros de terreiro, para o barulho do sino da igreja. Já paramos para pensar sobre isso? 6 horas da manhã sou acordada com o barulho do sino. E por que tanto bate-boca pelo barulho do tambor? O que está por trás disso? Está o racismo. O racismo que estruturou a sociedade desta forma. Porque o tambor é a origem das religiões afros. E o sino é originário das religiões europeias. Então, não tem diferença. O barulho é o mesmo. Acordamos às 6 horas da manhã com o barulho do sino e ninguém reclama. Mas se o tambor bate, aí tem polícia na área, né, que está acordando e tirando o sono. Espiritismo, doutrina libertadora. Já que estamos falando de libertação, vamos falar da doutrina espírita, que é essa doutrina que nos traz uma ideia libertadora. O Espiritismo, como doutrina do pensar, mostra ao ser humano quem ele é, de onde vem e para onde vai, e qual é a sua tarefa em cada existência da Terra. Então sabemos, né, que viemos de um passado não tão bom quanto o presente hoje, porque se nós melhoramos, hoje estamos melhor do que anteriormente. Então viemos piores, estamos melhores, para onde vamos, né? E ainda mostra a nossa tarefa aqui na Terra. Por que estamos aqui, o que precisamos fazer para nos melhorar, para alcançarmos a perfeição. Então, é uma ideia libertadora, né? A doutrina dissecou as leis de ação e reação. Demonstrou que não há efeito sem causa. E fez ver a todos como se processam as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Nos faz compreender que a cada ato que praticamos, vamos sofrer reações em relação a eles. Se os atos forem bons, essas reações serão boas. Se os atos forem ruins, reações futuras ruins, né? Então, liberta-nos de quê? Da ideia de que nós seremos libertos por alguém. Quem nos liberta, quem nos salva, somos nós mesmos, né? Os chamados fenômenos espíritas deixaram de ser objeto de curiosidade, temor ou gracejo, passando a ser estudados com seriedade e respondendo a todas as questões do ser humano. Antes, né, era motivo de pilhérias, de graça, de riso, os fenômenos espíritas. Hoje, eles ganharam, vamos dizer assim, áreas de seriedade ao ser pesquisados, né, ao serem pesquisados por diversos cientistas das mais diferentes categorias. A doutrina dos espíritos fez cair por terra os dogmas seculares que têm atrasado a caminhada da humanidade em busca da verdade, da luz e do esclarecimento. Ou seja, todos os dogmas, todos aqueles ritos que são impostos por determinadas religiões, são deixados de lado, né, caíram por terra, e eles vêm, né, e a doutrina vem contribuir para que a nossa caminhada, a caminhada da humanidade, em busca da verdade, da luz e do esclarecimento, faz com que a gente se torne responsável pela nossa evolução e garante, né, a nossa perfeição, seja ela agora ou mais tarde, mas não importa o tempo que vamos levar para conquistá-la, mas um dia chegaremos lá.
nos apresenta a doutrina a reencarnação, que aí faz toda a diferença, né? Oportunidade para que, nascendo e renascendo, como homem ou mulher, negro, branco ou amarelo, rico ou pobre, doente ou saudável, pelas inúmeras vidas sucessivas, possamos nos aperfeiçoar e fazermos do amor ao semelhante a lei básica do progresso espiritual. Então, nos coloca em pés de igualdade. Se hoje somos mulheres, somos mães, amanhã seremos homens e pais, e vice-versa. Se hoje estamos, reencarnados em corpos brancos, amanhã poderemos estar reencarnados em corpos com pele negra, ou amarela. Se hoje estamos saudáveis, nossos sentidos funcionam de forma perfeita, poderemos amanhã vir em corpos debilitados, aleijados. Se temos condições de subsistência, que não somos muito ricos, mas temos condições de subsistência adequada, poderemos vir amanhã numa condição de mendigos, e assim sucessivamente. Isso nos faz ver que não somos melhores nem piores, somos todos iguais, apenas estamos em processos evolutivos diferentes, no caminho é o mesmo, mas estamos ainda em trechos de caminho, no caminho diferenciados, Nos conscientiza essa doutrina da nossa responsabilidade individual. Não posso terceirizar meus compromissos, para alcançarmos a perfeição. A responsabilidade é nossa. Ao invés de terceirizar as nossas mazelas para seres malignos, para dizer que é o capeta que fez com que eu fizesse isso, aquilo, acolá, foi o capeta, foi o diabo, foi isso. Não, somos nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas nossas sintonias. Ou seja, nos diz que o espírito encarnado assume a responsabilidade pela sua salvação. Não é Jesus, não é pastor, não é padre, não é chefe de terreiro, não é diretor do CF, não é ninguém que vai nos salvar e fornece os meios para alcançá-lo. Somos nós mesmos que seremos responsáveis pela nossa salvação, e além disso, dele esclarecer que seremos nós, ele nos fornece os meios, os instrumentos para a gente alcançar essa perfeição. Por tudo isso e por muito mais, o Espiritismo traz esperanças e consolações para todos os corações, alegrias e certezas, através da fé raciocinada, proporciona ao homem a conquista da felicidade, aqui e agora, apesar de todas as vicissitudes por que passa o homem na Terra. Apesar de todos os sofrimentos, de todas as dores, de tudo isso, ele nos permite, nos faz ver que temos uma fé raciocinada e que podemos ser felizes aqui e agora. Basta a gente investir nisso aí e acreditar. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso aí, a libertação está em conhecer a verdade,